Bom, shalom a todos os meus grandes amigos, pessoal. Hoje eu estou aqui para poder falar sobre a Parashá Noah. Estamos justamente hoje, estudando a Parashá de Noah. Noah, como já foi falado pelos nossos amigos aí, é Noé, foi traduzido como Noé. Porém, essa Parashá é uma Parashá muito interessante e cheia de grandes segredos. E ouvindo alguns rabinos, aprendendo com alguns rabinos, nós vemos algo tremendo, muitos detalhes dentro dessa pequena porção. Ela vai começar em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. E começa justamente assim, Ele toledot Noah, Ish Tzadik, Tamin Hayá, Bedorotaiv et Hailohim, Hit Hale Noah. Estas são as gerações ou a história de Noé. Noé, um homem justo e íntegro em suas gerações. E Noah andou com Deus. Por incrível que pareça, irmão, essa pequena informação nesse texto vai carregar grandes segredos. Primeiro detalhe: Noé, ele era um homem justo e íntegro em suas gerações. Algumas Bíblias falam em seu contemporâneo. Ou seja, no meio da sua nação, no meio do povo que estava ali com ele, Noé decidiu olhar para a Torá, decidiu olhar para as instruções e ser justo. E uma coisa interessante, ninguém torna justo por nada. Ninguém torna justo sem a ajuda de ninguém. Dizendo espiritualmente e dizendo também humanamente. Primeiro detalhe é: quem foi o professor de Noah? Quem foi o professor de Noah? O professor de Noé? A Bíblia vai nos trazer um detalhe muito interessante no capítulo de número 5. Quando nós olhamos o capítulo de número 5 do livro de Gênesis, ou do Sefer Bereshit, nós vamos ver um detalhe extremamente importante. Vai falar ali sobre um homem chamado Enoque. Em hebraico é Hanô, o sétimo depois de Adão, o sétimo primogênito depois de Adão. E por incrível que pareça, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Até os dias de hoje sabemos que Enoque está vivo. E eu faço uma pergunta: onde está Enoque? Aonde está Noah? Ou melhor, Noah? Hanô, que é Enoque, o sétimo depois de Adão. Aonde está ele? A Bíblia vai relatar: depois de Enoque surgiu um homem, seu filho, chamado Matusalém, ou em outras Bíblias, Metusalém. Que interessante, o nome de Metusalém em hebraico é fantástico. Porém, Metusalém também foi o homem que mais viveu terrenamente aqui nessa terra, o homem que mais viveu durante 969 anos. E uma coisa que me chama a atenção: será se Matusalém teve uma participação no ensinamento de Noah para ele poder ser um homem justo? Sem sombra de dúvida teve. Porque Matusalém viu Noah nascendo. Matusalém viu Noah nascendo. Olha que coisa interessante. Depois de Matusalém vai se passar gerações. E o pai de Noah, chamado Lameque, ou Lemer em hebraico, o pai de Noah, ele vai ensinar ele. E Matusalém, irmão, olha que coisa interessante. Eu vou até pegar a Bíblia aqui, porque tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Oh, meu Deus, vou usar essa aqui.
Ó, se você quiser, tu pode abrir a Bíblia aí também na sua casa aí. Nunca vê vídeo, irmão, seja de quem for, só por ver. Vê os vídeos na internet e confere. Ainda mais por parte de mim. Vamos lá, ó. Ó, Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Aí Metusalém, né, gerou a Lameque. E Lameque gerou a Noé. Olha que coisa interessante. Estou aqui com a Bíblia aberta aí, ó. Em português, tudo em português. Gênesis 5, você vai ver, Matusalém é o avô de Noé. O avô de Noé. Dá para entender isso aqui, irmão? Eita Deus do céu. Lamentavelmente não dá para a gente esticar esse vídeo, porque não é o nosso propósito. A gente apenas está fazendo uma pequena reflexão aqui da Paraxá de Noé. Mas alguém ensinou Noé a ser um homem justo. E a pergunta que não quer calar é: por que esses homens que ensinaram Noé não entraram na arca junto com ele? Se não era justo, porque alguém ensinou ele a ser justo. E se Matusalém viveu 969 anos, talvez ele teria um crédito de entrar na arca, porque foi o homem que é filho de Enoque. Vamos lembrar, irmão? Ele é filho de Ranô, o homem que foi transladado pelo Eterno. Porém, algo me chama a atenção. Quando Noé está construindo a arca, segundo a cronologia bíblica, nós sabemos que a cronologia ela não é certa, exata, pode variar alguns anos, mas segundo a cronologia bíblica, Noé começou a construir a arca quando ele estava com 500, ou melhor, com 500 anos. E diz a Bíblia que 100 anos se passaram e ele com 600 anos terminou a construção da arca. Eu estudando um pouquinho, ou melhor, nós estudamos aqui junto com alguns amigos, entendemos uma coisa interessante, que Noé ele teve a participação do seu pai, que o ajudou, e também o seu avô, Matusalém. Matusalém pode ter ajudado Noé de vários sentidos, né? Dando a ele instruções, dando a ele detalhes de como construir, até porque Noé não tinha construído nada até naquele exato momento, pelo menos a Bíblia não relata nada tão grande, vamos assim dizer. Então agora Matusalém e Lameque, ou Lemer, está agora ensinando ele a construir alguma coisa. Por incrível que pareça, o nome de Lemer significa para o rei. Se você pegar o nome de Matusalém, você vai ter segredos também. Porém, então, Noé agora vai construir aquela grande embarcação, e naquela grande construção, ele vai trazer, Deus vai dar a ele segredos tremendos. Deus vai dizer para ele: Noé, você vai construir a arca, porque eu trarei uma destruição, o fim de toda a carne é chegada. Eu, Joel, comentei já com alguns alunos, e alguns que já me ouvem há alguns anos, já sabem, que Deus não falou, ou melhor, Noé não falou para sua esposa detalhes do que iria acontecer. Porque Deus fala com ele no Vaiomer. Deus fala para ele, construi uma arca, chamada em hebraico de Tevá Lerá, uma arca para ti, a ser Lerá Tevá, faz uma arca para ti. Ou seja, essa palavra, essa frase, esse versículo, vai começar com a palavra Vaiomer. E disse Deus a Noé, Deus disse a Noé, em particular, faz uma arca para ti, porque o fim, o fim de toda a carne
é chegado. Irmão, por que que Deus não compartilha, não quer que Noé compartilhe detalhes do que ele vai realizar sobre a terra com a mulher de Noa? Porque sem sombra de dúvida, irmão, mulher é mulher. Sempre ela vai querer dar um jeito para poder modificar alguma coisa. Mas Deus manda ele construir a arca, Deus manda Noé construir a arca. O objetivo era que Deus iria destruir toda carne que existia sobre a terra, tanto homens quanto muitos animais. Se os homens ficam violentos, os animais também ficam violentos. Porque um homem violento vai criar um animal violento. Porém, há um detalhe interessante. Noa fica ali naquela construção da arca durante 100 anos. Nós aprendemos, lamentavelmente, né? Infelizmente pelos nossos sábios, nós aprendemos que Noa pregou a palavra. Se arrependa, vai chover, vocês vão morrer. Não, irmão, não tem nada disso na história. Nada disso aconteceu. De maneira nenhuma Noa pregou a palavra. Só se ele pregou através da construção, ele lá construindo, fazendo barco e tal, fazendo a grande embarcação, e aí as pessoas olhavam e perguntavam, o que é isso? E ele começa a dizer que era um barco, que ia haver chuva. As pessoas poderiam dar gargalhada, então, mas dizer para as pessoas se arrepender, para poder as pessoas entrarem na arca, isso é mentira, isso é loucura. Até porque Noé seria o pior pregador de todo o tempo, porque alguns de nós, né, pregador, fica às vezes disputando. Não, quando eu prego 10 almas aceitam Jesus, quando eu prego 20 almas, 50 almas. Irmão, pelo amor de Deus, essa é grande loucura e babaquice no meio de nós, né? Não é você que ganha a alma. A alma não vem para Deus através da tua pregação, não. Ela vem para Deus através do Espírito, né? É o Espírito de Deus que toca para aquela pessoa ali entregar a vida ao Senhor. E às vezes até no culto as pessoas têm o costume de dizer assim, não, tu viu que eu preguei e 7 almas se converteram? Não, o culto é um cumprimento. A oração, as oportunidades, os louvores e depois a palavra. Então cada pessoa que faz parte do culto, que participou do culto, foi um canal de Deus para que aquela alma fosse trabalhada e ela chegasse até o altar através da unção do Espírito. Então, se Noa prega, ele é um dos piores pregadores, porque misericórdia, o cara pregou e só conseguiu salvar a família dele, e tem outros que pregam, ganha muita gente, não ganha a família dele. Mas esse negócio aqui, isso aí não dá ibope, né, para ninguém. Mas vamos lá, então. A Paraxá de Noa vai relatar uma coisa interessante. Por incrível que pareça, aprendemos que a observar o tempo, né? A Bíblia vai até relatar sobre o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E justamente esse mês que nós entramos é o segundo mês no calendário civil judaico. É o segundo mês chamado mês de Resvan. O mês de Resvan, no calendário civil judaico, é o segundo mês. Mas na Bíblia é o 8º mês, que é justamente o mês que vem depois de Tisrei. Tisrei marca o primeiro mês do calendário civil judaico, mas na Bíblia marca o 7º mês, que é o mês das grandes festas. E justamente esse mês de Resvan, ele é chamado mês amargo, o mês do mar amargo, o mês da amargura, porque Deus se sentiu amargurado. Porque tu acha que foi fácil para Deus ver a quantidade de vidas morrendo? Não, irmão. Se a Bíblia fala que
ele se alegra com a morte do justo, né, mas ele se entristece com a morte do ímpio. Se o próprio Adonai Tsevaot, né, ou o Kadosh Baruch Hu, ou o complacente, clemente, piedoso, se ele mesmo, né, não se alegrou e ordenou o povo de Israel não se alegrar com a morte de Faraó, ou melhor, com a morte de Faraó não, perdão, Faraó não morreu não, no mar não, com a morte dos egípcios no mar, no grande mar, chamado Yansuf, ou mal traduzido como Mar Vermelho, porque se tornou mar de sangue ali, né? Ou mar de humor, muitas pessoas mortas. Deus não se alegrou, Deus também não se alegrou com a morte das pessoas de Sodoma e Gomorra, e nem também com a morte dos homens ali no dilúvio, das pessoas no dilúvio, só para a gente poder entender. Então esse mês é chamado mês da amargura, não o mês que nós estamos, que é o mês de outubro, né? Hoje nós estamos no mês de outubro, né? Enfim, mas vai ter umas ligações aí interessantes. Mas enfim, no mês de segundo mês, você vai ver também na Bíblia que a ordem que Deus deu para Noé construir o barco, e quando ele terminou, a Bíblia vai dar uma data, e a Bíblia vai dizer assim, no dia 17 do segundo mês, Noé entrou na arca e Deus mandou as águas do dilúvio. Porém, 7 dias antes, no dia 10 do segundo mês, Noé entrou dentro da arca. Os sábios dizem que esse período que Noé entrou na arca é o período do mês de Resvã. Por isso que vem o segundo mês, tá ok? Do calendário civil judaico. Porém, irmão, só para a gente analisar e ver que tem muitas coisas boas para nós aprendermos nessa paraxá de Noa. Eu espero em breve aí, futuramente, se assim o Hakadosh Baruch Hu, né, o Santo Bendito seja ele, nos permitir, nós estaremos fazendo uma playlist de vídeos só sobre a paraxá. Vamos trazer alguns comentários extremamente importantes, tá ok? Um desses comentários é sobre dessa paraxá, também me chama muita atenção, sobre justamente a arca, o tempo que eles ficaram dentro da arca, durante um ano, 365 dias, ou 1 ano e 11 dias, ou 1 ano e 17 dias, Noé ficou dentro da arca, ali juntamente com com toda a sua família. E a gente para analisar, não foi fácil estar dentro daquela arca, lamentavelmente, sem criticar ninguém aqui. Algumas congregações, como eu já tive a oportunidade de pregar em algumas, faz uma campanha, né, a minha família na arca, aí coloca justamente a arca de Noé para representar a família, aí diz que a igreja é a arca de Noé. Irmão, pelo amor de Deus, olha, examina a palavra, a igreja não pode ser a arca, a igreja não pode ser a arca, por quê? Deus ordenou Noé construir a arca ganhou um nome, o nome da arca era chamado Arca de Noa, Tevá Noa, né? Mas o que acontece? A arca ela foi destruída. Deu para pegar aí? A arca foi destruída. Então, se você disser que a arca de Noé é a tua congregação também será destruída, como foi a arca de Noa. Ou só quer pegar as coisas boas? Então, o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas, enfim, a paraxá é muito rica, vai falar sobre muitas outras coisas, né? Um detalhe interessante é que Deus se arrependeu. Aí a pergunta que não quer calar, Deus se arrepende ou não se arrepende? Eu vou deixar você examinar e buscar da parte do Senhor. E o outro detalhe muito interessante e fantástico, sobre o Keshet,
Ladonai, o arco do Senhor, ou chamado também de Keshet Habrit, o arco da aliança. Irmão, eu fico perplexo porque muitas Bíblias, né, tanto Bíblia judaica ou Bíblia cristã, colocam o arco-íris. Irmão, não é arco-íris, é arco da aliança. Deus vai trazer um detalhe para Noa. Você verá o meu arco sobre as nuvens. Eu paro para analisar, irmão. Quem é aquele que vai descer sobre as nuvens? No período da grande tribulação. Eu não sei se todo mundo recebe essa palavra. Mas pegue essa chave aí e abre a sua mente, irmão, para poder você entender um pouco melhor as escrituras sagradas. Quem é que vai descer sobre as nuvens no período da grande tribulação? Quem é que vai aparecer em meio ao caos de toda a história da humanidade? E olha uma coisa interessante, a Paraxá também vai estar relatando sobre uma coisa tremenda, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel construída por um homem chamado Nimrod. Interessante falar sobre a Torre de Babel, porque quando nós relatamos sobre a Torre de Babel, ela ficou conhecida justamente sobre a Torre da Confusão, né? E eu posso até usar agora essa pequena ilustração para relatar sobre a Torre de Babel, o perigo de muitos Nimrod que tem aparecido por aí, né? De construir uma torre que o objetivo é de chegar até os céus, ou seja, eu serei grande como Deus. Irmão, quem pensou assim? Satã. Esse ensinamento justamente vem através de quem? De Satã. Quem deseja ser grande como o eterno, como Deus, ou semelhante a um Deus, é o próprio Satã. Implantou esse falso ensinamento no coração de Nimrod. E Nimrod foi tentando construir, a ponto de esquecer que ele não tem que construir coisas, e tem que construir pessoas. Ou melhor, ajudar pessoas a modificar o seu caráter. Lamentavelmente, vivemos numa mesma geração, que é triste de falar aqui. Uma geração que só pensa em construir, e só melhorando.